Olá, sejam bem-vindos ao canal da Clínica Concon. Aqui nós temos vários profissionais de várias áreas da saúde e de diversas especialidades que vão abordar com vocês temas e tratamentos de diversas doenças e vão dar dicas de qual uma rotina saudável para ter uma melhor qualidade de vida. Hoje nós temos a honra de receber aqui com a gente o Dr. Alexandro Sobrinho. Dr. Alexandro, que é neurocirurgião, ele é formado pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, fez residência de neurocirurgia no Hospital Dr. Mário Gatti em Campinas e pós-graduação no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Hoje ele é responsável e preceptor de residência de neurocirurgia do Mário Gatti e também plantonista aqui da neurocirurgia do Hospital Galileu. Nós temos a honra de ter o Dr. Alexandro Nascimento Sobrinho aqui na Clínica Concon. Alexandro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui com a gente, tá bom? Nós vamos bater um papo hoje até para que os nossos telespectadores também tenham informações de algumas dúvidas que eles ficam, que eles nos enviam algumas questões. E eu já começo com uma dúvida que às vezes o paciente... Isso eu marco com o neurologista ou com o neurocirurgião, esse problema. Então, qual a atuação do neurocirurgião? Então, doutor Edmar, muito obrigado pelo convite, pela iniciativa. Me sinto muito honrado de estar aqui com o senhor, viu? Poxa, muito obrigado mesmo. Então, é uma pergunta muito frequente, né? Pessoal, poxa, mas eu procuro um neurologista ou procuro um neurocirurgião, né? Então, geralmente o neurocirurgião, né, ele faz o quê? Ele trata as patologias do sistema nervoso central, do cérebro e da coluna, né? Então, a gente vai ver, o neurocirurgião vai ver, por exemplo, o quadro demencial, síndrome demencial. Não, a gente geralmente avalia, mas geralmente pede exames e encaminha para o neurologista para poder avaliar, dar segmento, né? Cefaleias, alguns tipos de cefaleia, a gente avalia, pede exames, né? Mas tirou a parte nossa cirúrgica, né? Não é um tumor, não tem um quadro não é uma cefaleia com sintomas de alarme, né? Então, nesse caso, a gente vai encaminhar para o neurologista, né? Então, poxa, mas que história é essa que neurocirurgião vai atender coluna? Então, realmente, a gente atende coluna, né? Coluna cervical, torácica e lombar. E a gente vai avaliar os pacientes, vai avaliar quadros de tumores, né? Tumores do sistema nervoso central. Então, basicamente, esse é o escopo da nossa residência. Perfeito. Então, quer dizer, o neurocirurgião ele trata também coluna? Coluna, perfeitamente. Então, ok, perfeito. E aquele paciente que fala que tem uma dor no pescoço, ele percebe que ele tem um estralo no pescoço. Isso aí, quem ele deve procurar e qual o motivo disso? Sim, é uma excelente pergunta, doutor Edmar. Geralmente o paciente chega para a gente e fala, doutor, mas meu pescoço está estalando muito, o que pode ser? Né? Estou com muita dor. Então, geralmente, é um estalo que você movimenta o pescoço ou a região torácica, né? O tórax, né? A coluna lombar, está estalando. Se é um estalo que não está doendo, não está nenhum formigamento nos braços, pernas, provavelmente é algum quadro de desgaste da coluna, né? Mas se tem alguma coisa associada a dor, formigamento, né, que é de parestesia, desestesia, que é uma alteração da sensibilidade, ele deve procurar a gente para uma avaliação. O paciente ele fala, eu tenho dor no pescoço, eu tenho que operar? Como é que é a indicação? Em que ponto você indica uma cirurgia, até que ponto não precisa? Sim, então esse paciente ele vai chegar para a gente, ele está com uma dor no pescoço ou está com uma dor na região torácica ou na lombar. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar esse paciente, né, ver qual que é o tipo o trabalho que ele faz, né, quais são os fatores de risco que levam a esse quadro de dor, né? Tem algumas dores que chamam mais atenção para a gente. Então a gente vai solicitar alguns exames laboratoriais, né, exames de imagem, né, raio-x, né, o raio-x da coluna cervical, né, raio-x, ressonância, né, até mesmo uma tomografia, né, exames secundários, eletroneuromiografia, então exames para poder avaliar e ajudar a gente no diagnóstico desse paciente. Perfeito. E a gente fala muito e escuta muito sobre hérnia de disco. O que é a hérnia de disco propriamente dita? Sim,
A hérnia de disco ela pode acontecer na coluna cervical, na torácica e na lombar. Geralmente, então a coluna cervical, que é uma coluna mais móvel, né? A gente tem movimentos de flexão, extensão, lateralização da cabeça, rotação interna, rotação externa, lateralização. Então são vários movimentos, né? A amplitude de movimento da região cervical ela é muito maior do que a região lombar, do que a região torácica. Então, isso é uma das justificativas da gente ter mais hérnia de disco na cervical. Depois a probabilidade vem a hérnia lombar e depois a hérnia torácica. Nesses casos, né, então o que é a hérnia de disco? A pessoa teve algum desgaste na coluna ao longo do tempo, pegou peso, o próprio disco ele foi ficando degenerado, ele foi ficando desgastado mesmo. E aí o que aconteceu? Ele vai desidratando, ele vai perdendo água, que boa parte dele é formado por água, ele vai diminuindo de altura. Com isso, como ele vai diminuindo de altura, ele pode sofrer uma deformação. Ele pode fazer um abaulamento, uma protrusão, ou aquele muro do disco pode se romper, que a gente chama ânulo fibroso, tem uma fissura naquele ânulo e extravasa conteúdo da hérnia para dentro do canal. Comprime o canal, comprime a raiz, da onde que vem a dor, né? Que é uma dor que, inclusive, é uma outra pergunta muito frequente, que é a relação, eu tô com dor nas costas. O que é uma dor nas costas? O que é uma dor no ciático? É exatamente essa. Então, essa dor que desce, que vai irradiar para as pernas. Por quê? Por conta de uma compressão da raiz, por conta de uma compressão do saco dural. Ou seja, ele pode ter essa compressão a nível da coluna lombar e ter a dor na perna por conta dessa irradiação. Exatamente, doutor. A paciente chega para mim no consultório, doutor, mas eu estou com dor. O meu problema é nas costas, é na lombar. Como que é assim? Como que desce para a perna? Entre uma vértebra e outra, né, vai sair raízes nervosas de um lado e do outro, lado direito, lado esquerdo, de cada nível. E aí, às vezes, o problema é essa hérniazinha que está comprimindo a raiz, que vai inervar cada segmento da perna. Então, às vezes a compressão é aqui em cima, mas a dor, o formigamento, a falta de força, principalmente, é lá embaixo, na perna. Perfeito, excelente. E para esses problemas da coluna, quais são as opções de tratamento que nós temos? É sempre cirurgia? Existe alguma outra alternativa para isso? Sim. Então o paciente chega e fala, doutor, mas eu vou ter que operar a coluna? Não necessariamente, né? Primeiro a gente vai avaliar, os exames de imagem vão trazer subsídios para que a gente possa, né, ver essa coluna, ver qual que é a condição atual da coluna. E aí, a partir daí, a gente vai fazer um diagnóstico, né? É uma hérnia de disco, uma estenose do canal, o paciente, quais são os sintomas que ele está tendo. E aí, a partir daí, a gente vai, na maioria das vezes, a gente vai tentar um tratamento mais conservador. Então, o paciente vai perder peso, ele vai para o paciente sedentário, começar uma atividade física, começar um quadro de sessões de fisioterapia, fazer um fortalecimento, né, do core, né, da musculatura da barriga e das costas, né? Então, isso tudo vai fortalecer a musculatura, né, para que ele possa diminuir o quadro de dor, né? Então a gente tem outras medidas mais, vamos dizer assim, mais a longo prazo, né? E aí a partir daí a gente vai avaliando. Esse paciente precisa de um bloqueio, que é uma infiltração, precisa de realmente fazer uma endoscópica de coluna, que é um tipo de cirurgia que a gente faz que é minimamente invasiva, que vai lá e retira só o disco, né? Precisa, mas doutor, mas eu vi que o meu amigo fez uma cirurgia de coluna muito grande, colocou uma artrodese, que é o parafuso na coluna inteira. Pode acontecer? Até pode, mas hoje em dia tem outros tipos de cirurgia. A cirurgia de coluna, doutor Edmar, nos últimos anos evoluiu muito, graças a Deus, né? A gente é muito assim, assertivo na indicação, né? A indicação ela é bem precisa, então a gente pode fazer bloqueio, que é a infiltração da coluna, a gente pode fazer uma cirurgia endoscópica de coluna lombar. Então tem outras coisas que a gente pode fazer até chegar, né, realmente de ter que realmente fixar a coluna, colocar parafuso, colocar o cage, que é um amortecedorzinho que fica no lugar do disco, né? Mas isso aí é um quadro que é um desgaste que hoje acontece, né? Mas a gente muito pouco usado, assim, quando tem uma indicação, a indicação é muito mais precisa, né? E hoje em dia só com essas pequenas alterações, né, às vezes de qualidade de vida, visando melhorar a qualidade de vida, é o suficiente para poder melhorar aquela dor nas costas, né?
E voltando o que é a dor nas costas? É a dor do ciático. A dor nas costas é aquela dor que ela fica nas costas, no dorso, e ela vai piorar quando você faz o movimento. Então você vai projetar o tronco para frente, flexão, ela dói. Você vai estender a coluna, dói. Você vai lateralizar o tronco, dói. Então geralmente essa dor é uma dor que não necessariamente ela é de uma hérnia. Ela pode vir de um quadro de perda muscular, né? Isso é muito frequente na mulher, ou naquela pessoa que fez bariátrica e perdeu muito peso, né? Então, assim, a gente vai avaliar caso a caso, sabe? Mas eu acho que... E o paciente que às vezes tem um problema de coluna ou talvez vá precisar de algum procedimento mais invasivo, muitas vezes ele fica com medo de alguma sequela ou até vou ficar paralítico. A cirurgia endoscópica, a cirurgia minimamente invasiva, ela ajudou nisso? Ajudou muito, sabe? Foi uma revolução na questão da coluna. Por quê? A endoscópica de coluna, ela vai lá, é um furozinho pequeno, de mais ou menos assim 1 centímetro, 1,2 centímetros, né? E aí a gente passa uma cânulazinha, então corta uma incisão pequena na pele. Não, a cânula vai infiltrar a pele, subcutânea, vai chegar passar pelo músculo, chega no osso. Tem uma broquinha que a gente drila um pouquinho o osso, chega na hérnia, retira a hérnia, fecha. E aí o paciente recebe alta, às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, ele retoma as atividades de vida dele diária muito mais rapidamente. Né? Então, assim, o tempo de internação é menor, né? A lesão na musculatura das costas ela é bem menor. Então, o paciente realmente ele se beneficia muito nesses casos. É lógico que na indicação certa, né? Isso tudo vai contribuir para um ótimo resultado. Saindo um pouco da coluna, aquele paciente que refere dor a nível dos punhos, isso aí, por que tem essa dor? Qual a etiologia disso? Qual a origem dessa dor? E como tratar isso? Sim, é outra coisa muito frequente no consultório. O paciente chega, doutor, às vezes ele chega, e a gente vai conversando, e aí ele fala, doutor, mas eu estou com uma dor no punho, quando chega a noite, essa dor ela piora, começa a movimentar, dói muito, no punho do direito, do punho do esquerdo. O senhor resolve isso? Eu resolvo. Então, primeira coisa, a gente tem que descartar, a gente chama de síndrome do túnel do carpo. Então, esse paciente ele vai fazer exames, né, fazer o exame da eletroneuromiografia, que é um choquinho, com umas agulhas, como se fosse uma acupuntura, né, e vai definir se a qualidade do sinal que está passando por aquele nervinho, se está frequente ou não. E a partir daí a gente consegue inferir que existe uma compressão daquele nervo, que é o nervo mediano. E aí, a partir daí, é uma cirurgia que é relativamente simples, né, que a gente faz, em nível, às vezes, hospitalar, mas recebe alta no mesmo dia. Então, faz uma incisãozinha aqui bem na face palmar, mais ou menos aí uns 3, 4 centímetros, descomprime, o paciente vai embora para casa. Então, não dá para poder fazer nas duas mãos ao mesmo tempo, que é muito frequente o paciente apresentar essa patologia das duas mãos, mas geralmente a gente faz de um lado, espera, né, 2, 3 meses, o paciente está bem, está tudo certo, a gente faz do outro lado, né? Até porque ele vai ficar com uma certa limitação, não pode pegar peso, né? Mas é isso. E o paciente com dor de cabeça? Quando que o paciente com dor de cabeça vai procurar um neurocirurgião e quando essa dor de cabeça fica sobre a responsabilidade do neurocirurgião? Em que situações? Então, as dores de cabeça, elas têm várias causas, várias etiologias, né? Dentre elas, você fala, doutor, mas coluna pode dar dor de cabeça? Também pode. Às vezes o paciente tem um desgaste, tem uns nervinhos que saem aqui da coluna, que vai inervar toda essa musculatura aqui do pescoço, que irradia aqui para frente. Então, o paciente tem o que a gente chama de cefaleia cervicogênica, que é uma dor que irradia para frente. Doutor, às vezes, com movimento, isso realmente é deflagrado com essas dores que o gatilho é o movimento. As dores de cabeça normais, né, que a gente chama tensionais, que elas podem ser tensionais, que é aquelas que duram, que é uma dor que pode pegar toda a região do couro cabeludo, né? Então são quadros mais, vamos dizer assim, mais leves, né? O que geralmente a gente tem que investigar um pouco mais? O paciente está com muitos episódios de dor de cabeça,
essas dores de cabeça, a qualidade, a intensidade da dor, ela foi mudando ao longo do tempo, dos meses, né? Tem alguma outra coisa associada, né? Ela pode ter, por exemplo, tem uma perda visual, né? Tem uma perda do cheiro, do nariz, né? Tá saindo, às vezes no caso da mulher ou do homem também, tá saindo leite na mama, né? Então isso tudo entra como teve a paciente até então nunca teve uma crise convulsiva e o paciente adulto teve uma crise convulsiva. Então a gente já acende uma bandeirinha vermelha. Opa, então esse paciente eu preciso de fazer mais rapidamente uma investigação. Perfeito. Exames de ressonância, né? Às vezes ressonância de célula túrcica, porque o paciente pode, inclusive, posso ter um tumorzinho na hipófise? Pode. Inclusive esse caso aqui que eu falei que da secreção do mamilo, né? Então tem outras coisas que a gente tem que investigar. Então, só recapitulando, paciente que tem dor de cabeça que muda ao longo do tempo, né? Sofreu uma modificação. Paciente que está com outros sintomas associados, perda de visão, perda do paladar, né? Do olfato, teve crise convulsiva. Então, esse paciente tem que ser avaliado pelo neurocirurgião para a gente poder pedir exames laboratoriais, poder fazer uma investigação com exame de imagem, para a gente poder direcionar. Perfeito. Vocês viram que o doutor Alexandro, ele enumerou vários sintomas e sinais que chamam a atenção, que de repente pode ser uma situação mais complexa, mais grave, que precisa de uma investigação mais rápida para que você tenha um tratamento adequado. Doutor Alexandro, eu fiz uma lista enorme de perguntas aqui e o senhor tirou de letra aí, já respondeu. Eu agradeço muito a sua presença, para nós é uma honra tê-lo aqui com a gente. Vocês que estão nos ouvindo, mandem mais perguntas, porque com certeza nós vamos chamar o doutor Alexandro aqui mais uma vez e daí nós vamos ter mais uma lista dessa para que possa ajudar a todos nós a termos uma melhor qualidade de vida, com rotinas de vida mais saudável. E vejo que o doutor Alexandro também falou na prática da atividade física, na manutenção do peso, no controle do peso. Doutor Alexandro, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra. Poxa, eu que agradeço, viu? É uma honra estar aqui com o senhor, viu? Sempre. Então, precisando de mim, pode chamar que eu venho com o maior prazer. Muito obrigado, viu?